Então, a todos. Hoje, então, nós vamos conversar com a Wendy para trazer um pouquinho da experiência dela. Wendy, muito obrigada novamente pela tua disponibilidade. Se quiseres, então, te apresentar, a Wendy é professora da URGS. É muito bacana a gente ver experiências de outras instituições aqui conosco. E contar um pouquinho, Wendy, da tua experiência, o que está dando certo, o que tu teve de perrengues aí, dificuldades, para a gente conversar um pouquinho e trocar essa ideia. Fica à vontade. Bem, então, olá pessoal, obrigada Anne pela oportunidade de poder compartilhar. A primeira coisa de arrancada é a gente só consegue melhorar se a gente compartilha com os colegas, né? E a gente tem que compartilhar as nossas dores e também aquelas coisas que a gente conquista e que a gente descobre. E eu acho que esse momento, apesar de ser um momento assim muito crítico em termos de saúde, de questões, enfim, ele está fazendo com que a gente tenha um movimento aí para se reinventar, para ser mais criativo, né, para estar explorando aí mais ferramentas, enfim. Claro que quando as aulas presenciais, né, nada substitui uma aula presencial, né, um brilho no olho, né, uma percepção direta, aquela coisa que a gente percebe ali no momento, que às vezes nem todos os alunos abrem a tela, nem todos se manifestam, né? Às vezes a gente pergunta, diz sim, sim, mas não sei se está conectado ou não. Mas isso não é maior que faça a gente travar, né, todo esse movimento. Então, eu sou professora do curso de Ciências Contábeis, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós aqui na URGS, houve uma suspensão das aulas a partir do dia 16 de março desse ano. Mas, da mesma forma que houve a suspensão, nessa normativa, houve a possibilidade de que aqueles cursos que se sentissem preparados para seguir as aulas na modalidade à distância, que eles poderiam fazer. Então, nós, rapidamente, cursos de contábeis foi um dos cursos que vários professores aderiram. Eu sou uma prof, assim, que eu já uso as ferramentas tecnológicas nas aulas presenciais há muito tempo. Inclusive, assim, nós temos ferramentas institucionais que possibilitam aulas online. Para vocês terem uma ideia, normalmente as minhas turmas têm 70 alunos. Então, eu preciso desses meus alunos usando Excel, usando ferramentas, e o laboratório não tem vaga para 70 pessoas. Então, eu já tenho no meu plano de ensino, já tinha no meu plano de ensino a previsão de aulas, de web aulas. Então, os meus alunos acabam já tendo essa oportunidade. Então, isso foi positivo, porque eu dou uma disciplina de quinto semestre, então alguns alunos já estão indo para o sexto, sétimo, então eles acabam até sendo, como é que eu diz assim, interlocutores com os professores. Não, mas é possível, a gente consegue fazer. Obviamente tem a questão, né, tinha essa preocupação de que nenhum aluno poderia ficar para trás, né, e isso eu sempre deixei muito claro para os meus alunos, né, eu disse, olha, eu vou seguir com as aulas, quem puder acompanhe, mas quando nós tivermos um novo calendário, eu vou repetir todas essas aulas. Na época eu achava que ia ser presencial. Alguns alunos, né, que gostam de aulas presenciais, não, mas para aula presencial. Aí eu, tá bom, né? E aí essas aulas presenciais, elas acabaram não saindo, a gente acabou entrando no ensino remoto a partir do dia 19 de agosto, foi quando a gente começou o remoto, mas de certa forma eu percebi que eu podia contribuir muito na preparação dos meus colegas aqui na URGS, né? Não os colegas do curso, mas os colegas como um todo. Em maio desse ano, eu acabei sendo chamada para participar de uma oficina. Me pediram, né? Disse assim, Wendy, tu está dando aula aí desde março, tem como tu compartilhar com a gente algumas ferramentas que tu estejas utilizando, né? E, e aí, deixa eu compartilhar na tela aqui com vocês. Ó. Aí me pediram assim, tem como tu compartilhar uma apresentação, assim, de uma ferramenta que tu esteja utilizando, aí eu disse, não vou conseguir, né? Uma eu não vou conseguir, mas eu só vou conseguir apresentar 10 ferramentas, pode ser. Aí eu disse, então eu acabei realizando aqui, eu tenho uma binha aqui do hashtag Covid, né, de ferramentas tecnológicas aqui, de várias atividades que eu acabei realizando, não só a nível de URGS, né, mas a nível de faculdades específicas, de outras universidades, um encontro estadual que eu participei de professores, aí participou muita gente. E a ideia que eu vou mostrar para vocês aqui, a carinha dele, esse aqui tá em, deixa eu abrir já tá com ele aberto, né, mas é que eu
me ocorreu aqui de mostrar a tela. Eu disse, não, mas eu tenho que mostrar para vocês a apresentação aqui original. Aqui, ó, vou mostrar essa aqui. E essa aqui é uma das coisas que eu realizei durante a minha disciplina. Eu coloquei os meus alunos a resolverem problemas de empresas que precisavam ser resolvidos. Então, isso foi maravilhoso, porque eu envolvi os alunos nesse processo todo, né? Então, assim, eu vou só mostrar um overview aqui para vocês, né, do que foi essa oficina. Então, nessa oficina eu mostrei o que eu faço. Então, o primeiro slide, digamos assim, eu preparo aquela aula tanto para ela ser assistida naquele momento, né, ou seja, síncrona como assíncrona. Todas as minhas aulas, os alunos precisam realizar algum tipo de atividade. Eles têm que deixar uma marca de que eles participaram naquela aula. E isso a gente usa lá na URGS o Moodle. Então, ele vai ter sempre uma tarefa para fazer no meio, no começo, no final daquela aula. Então, por exemplo, eu sempre faço um check-in. E aí, nesse check-in, eu convido as pessoas, no caso, né, quem participou, a usar o Mentimeter, que é uma das ferramentas que eu uso no decorrer das minhas aulas, né? Então, minha apresentação aí, né, que eu uso muito metodologia ativa, ou seja, o aluno, ele participa das aulas, ele não é ativo, ele não é passivo, ele é ativo. Então, ele precisa ter essa presença, né, nas atividades. Então, tem algumas dicas aqui, eu posso estar compartilhando aí com vocês esse material, porque, assim, eu compartilhei com muita gente. E a síntese é essa imagem aqui, né? Então, a gente tem o Moodle acadêmico como o nosso carro forte aqui, é a passagem de todos os alunos, é aqui no Moodle acadêmico, é onde eu tenho tudo organizado, mas eu utilizo um conjunto de ferramentas que possibilitam fazer essas atividades, digamos assim, mais ativas. Seja uma aula síncrona ou então assíncrona, né? Então, assim, a questão do uso do Drive, e não eu como professora, mas entre os alunos, né? Então, eu acabei realizando, foram 4 disciplinas, né? 2 de graduação, uma de pós, e essa disciplina, ela é uma disciplina online, ela é AD, do curso do Plageder, mas que normalmente os alunos, eles tinham atividades no polo. Então, a gente realizou ela totalmente online, e foi bem positivo com o uso de ferramentas também, onde os alunos aprenderam a fazer seus vídeos, aprenderam a usar salas de comunicação com os empresários que eles estavam atendendo, porque eles tinham que, em todas essas disciplinas, eles tinham que estar realizando alguma coisa com o mundo real. E isso foi muito bacana, porque e atividades em grupo, então os alunos se uniam, os alunos estavam juntos, eles com ferramentas, tentando resolver e fazer o link da disciplina. E eu acho que isso foi isso que é o bacana, não é aquela coisa assustadora que só tem que ler e entregar tarefa, ler e entregar tarefa, sabe? É o aluno perceber que ele consegue fazer a diferença, né, com aquele conteúdo que a gente está trabalhando. Então, basicamente, assim, né, o que eu apresentei? Então, essas ferramentas dentro do Moodle, não sei se vocês utilizam o Moodle, né, mas, assim, existem recursos e existem atividades. Então, eu posso realizar uma série de atividades aqui, as atividades que eu utilizo, aqui nessa minha página aqui. Ó, esse aqui é o meu Moodle. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma disciplina de planejamento contábil, né, que é essa que eles desenvolvem um planejamento estratégico. E agora estão, né, agora eu digo porque eu estou dando a nova leva, né, para os alunos que não fizeram no primeiro semestre, estão fazendo agora. Então, eles estão se organizando para atender as empresas. Então, atividades que eu faço, fóruns, né, faço uma pesquisa aqui, onde eu consigo captar o termo de confidencialidade para trabalhar as empresas, né? Então, os alunos que estão realmente participando, eles, né, expectativas e competências. Então, aqui é tipo um forms, só que dentro do Moodle, só responde quem é aluno, né? Questionários online que eu uso, assim, de início de uma aula. Responda aqui, tem lá 5 perguntas. Teve uma web aula que eles tinham que assistir um filme, então eles tinham que assistir, o check-in era sobre o filme, né? Então eu tinha lá 5 perguntas que eram perguntas específicas do que acontecia no filme. Então, são atividades, né, que não tem aquele teor assim, é uma prova, mas são atividades que eu consigo rastrear que meu aluno passou por ali, que meu aluno participou, que ele fez aquela interação, né? E aqui, por exemplo, tarefa, né? Tarefa todas as aulas têm. Todas elas têm, ele tem que entregar, seja o check-in, que eu quero antes de falar de planejamento, eu quero antes de eu começar a aula, registra o que é para ti isso, né? E ele registra.
o projeto esse que a gente está fazendo, todas as aulas, o aluno precisa, é o roteiro que ele construiu com os colegas, é a proposta que ele fez com o empresário, é o feedback que o empresário deu naquela reunião. Então, assim, todas as aulas existe uma entrega. Ah, mas é muita entrega. Bem, mas a gente está no modo online. É uma forma do próprio aluno, ele olhar, não é o professor dando nota, é o próprio aluno ver esse processo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já fazia isso no presencial. Eu entendia que o aluno, ele tinha também que ver esse processo todo sendo construído, né? Então, como essa plataforma a gente já usa, né? Então, o Moodle para nós, assim, para mim, ele tem sido bem importante. E as outras ferramentas aqui que eu vou mostrar basicamente, né, são ferramentas que ajudam a dar um suporte, um apoio. Eu estou mostrando esse arquivo que foi lá de julho, porque hoje a gente já está usando o Teams, ó, ele está aqui embaixo, depois eu vou mostrar para vocês, assim, que, nossa, o Teams, ele substituiu várias ferramentas, ele substituiu essas ferramentas de comunicação, porque lá logo no início, a gente não tinha o Teams, a gente não tinha o Meet, a gente tinha Hangout, né? Parece que foi ontem, né? Parece que faz anos, né? Então, várias aulas minhas foram com o Hangout, os alunos analisando artigos juntos, fazendo apresentação. Então, era a forma deles se comunicarem entre eles, né? O Drive, onde eu estava participando também dessa construção. O WhatsApp, para interação, já mostro em seguida para vocês. A Sala Elos, que é na verdade, é uma versão business do MConf, que é dentro do Moodle, e que possibilitava os alunos, eles poderiam usar também o Hangout, né? Mas eles adoraram o Elos, que era o convite que eles mandavam para os empresários para fazer as reuniões. O Screencastify, que é uma ferramenta que possibilita a gente gravar a tela. O Mentimeter, que é uma super ferramenta, se a gente estivesse fazendo uma oficina agora, ao vivo com vocês, com certeza vocês iam preencher o Mentimeter. O Padlet, que é uma ferramenta super bacana também, onde a gente constrói um mural digital com muitos recursos, e eu vou passar para vocês aí pela Anne um link aí que espero que vocês possam aproveitar. E o Mural, que é uma outra ferramenta muito bacana, inclusive na aula de hoje vai ter uma atividade muito bacana de Design Thinking, onde os alunos vão dar suas ideias e eles vão poder votar qual é a melhor ideia através dessa ferramenta. E o Kahoot, que foi super bacana para fazer o encerramento, o fechamento o fechamento da disciplina com uma avaliação online bem bacana. Tá? E aí, no decorrer da apresentação aqui, eu mostro aqui os detalhes, né? Enfim, aqui. Eu acho que é legal, sabe, de vocês verem, sabe? Eu fico bem à disposição aí para vocês estarem consultando, tem explicação de cada uma das ferramentas. E uma das coisas legais aqui, que eu também não quero extrapolar o tempo, né, de vocês, foi que aqui a nossa plataforma da SEAD, né, que é a Secretaria de Educação à Distância da URGS, foi muito bacana, a gente construiu, né, a SEAD construiu esse mural, mas ele teve a colaboração de todas as pessoas que estiveram envolvidas, né? Então, por exemplo, eu me envolvi aqui nas webconferências que eu realizei, né, como professora, também eu participei na questão de, a partir da experiência com os meus alunos, teve um momento que eu disse assim para os alunos, gente, agora o ensino remoto vai vir para a URGS, vocês estão dispostos a dar dicas para quem vai começar? E eles, sim, prof, queremos dar. Então, fiz um forms e pedi para eles, então, me deem essas dicas. E aí, com a parceria de uma professora do design, a Cintia Culpa, e os ilustradores aqui, né, os dois meninos do design, nós fizemos, então, esse e-book com dicas, antes das dicas, né? Primeiro isso, a gente orientou os alunos. Alunos, vocês vão ter que entregar tarefas, fazer questionários, participar de fórum, fazer resenha, vocês vão assistir aulas gravadas, leituras. Então, a gente queria, assim, já dizer para o aluno, olha, aluno, vocês vão precisar fazer isso. E olha quantas ferramentas podem te ajudar, porque todas as ferramentas que eu mostrava para os meus colegas e que eu usava, eu mostrava para os meus alunos. Alunos, vocês podem usar, vocês podem fazer um infográfico, uma ilustração, assim, usando Canva. Não precisa ser um PowerPoint, não precisa ser um Word. Vocês podem se reunir e ir no Jamboard e fazer uma construção de uma ideia. Vocês podem fazer a apresentação de vocês pelo Google. Vocês podem gravar um vídeo pelo OBS. Então, assim, não significa que o professor tem que dominar tudo isso, né? O aluno também, ele também faz parte desse processo. Então, a nossa ideia no livro foi justamente colocar, tem esses links aqui, vou passar também esse link aqui para a Anne, e aí depois a gente separou as dicas dos alunos, né, entre essas categorias aqui, e aí
a ideia, assim, é bem simplesinha, mas são dicas muito legais, né? Do tipo assim, olha teu e-mail 2 vezes por dia, porque principalmente se a gente faz mais de uma disciplina, porque o professor pode mandar de manhã, outro pode mandar de tarde, a questão da motivação, a questão de que não vai ser tão simples, né? Inclusive, assim, depois rendeu, assim, a gente fez uma live, convidou algumas alunas, né, para falarem ao vivo e a cores, né, sobre essas dicas, de como é que foi. Enfim, então foi muito bacana e depois eu acabei compartilhando. Aí agora eu quero mostrar para vocês, eu fiz um grupo, talvez vocês tenham, né? A gente tem um grupo aqui que eu criei, na verdade eu criei o grupo para mostrar como que a gente fazia para usar o WhatsApp, porque eu uso o WhatsApp com os meus alunos, né? Então, nós fizemos um grupo aqui, nós estamos com quase 200 professores, já teve 200, mas nós já realizamos muita coisa aqui. Né? A gente compartilha uma dica, eu estou precisando disso, não está funcionando. Né? Agora a gente teve mais recentemente o uso do Teams, né? Então, alguém que tem alguma dúvida agora, a gente vai lá e compartilha. Então, é uma coisa bem bacana e interessante. E esse aqui é o última. Agora, por exemplo, eu digo que minhas aulas agora nessa nova leva, assim, elas estão completamente diferentes, porque eu estou fazendo elas de novo, novamente, né? Embora elas estejam gravadas, mas eu estou fazendo agora, por exemplo, no Teams, né? Então ele tem um chat que para mim ele vale como se fosse um WhatsApp, digamos assim, né? E, e ele tem salas onde os alunos se conversam entre eles, eles podem fazer um chat chamando aqui, eles podem colocar arquivos que funciona como se fosse um drive, então eles podem trabalhar todos conjuntamente, né? Então, isso aqui, esse aqui são arquivos dessa turma, esse aqui são arquivos dessa outra turma, desse outro grupo, digamos assim, da forma como eles estão se organizando. Então, bem, né? Eu acho que estou dentro do meu tempo. Eu queria era mostrar para vocês assim que essa organização, né, ela é um crescente, né? É um crescente ter um apoio, ter um suporte. Vou passar meu link também. Eu tenho um canal e coloquei aqui uma playlist de todas as oficinas, né? Então, por exemplo, se vocês ficarem, caso vocês não conheçam, tenham interesse e queiram conhecer um pouquinho mais dessas ferramentas que eu falei daquela apresentação, é só assistir. Aqui é a mesma apresentação que eu fiz, né? Algumas são um pouco maiores, enfim, mas apresentando essas ferramentas. Algumas são específicas do uso do Kahoot Mentimeter, como que eu usei, né? O que eu sugiro, do Padlet, né? Enfim, então, assim, a ideia é assim, compartilhar nesse tempinho aí, mostrar para vocês que tem alguma... tem mais professores aqui do outro lado, aqui mais para baixo, aqui para baixo, né? Também envolvidos aí e trabalhando, tentando fazer o melhor possível, né? É isso aí. Legal, Andy. Nossa, muito. Deu para pontear? Ponteei, né? Não, deu vontade de ser tua aluna nesse momento. Ai, que amor. Muito, muito bacana, Andy. Eu acho que realmente deu nesse tempinho para os professores também. Depois, obviamente, com todo prazer, vou compartilhar com eles essa questão dessas dicas, desses materiais, porque eu acho que é isso, bem o que tu falou. Acho que é um momento que a gente precisa se unir, nós, professores, os alunos também, trazer eles junto, porque é um momento que está todo mundo aprendendo, né? Sim, sim. E a questão, assim, Wendy, só para a gente finalizar, tu precisou no início comprar algum recurso, tu tá trabalhando com uma tela, 2 telas, microfone, adaptou o que tinha ou tu precisou ter que ir atrás de outras coisas? O que deu Olha, certo para ti? olha, eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, eu tô com o computador que estava na minha sala, tá? Eu trouxe meu computador. No início eu usava meu notebook e eu comecei a ter muita dor nas costas, porque de ficar assim, né? Então eu trouxe, eu pedi autorização, eu trouxe o computador, é um computador assim um pouco mais antigo, digamos assim, mas não tem câmera, né, embutida, mas consegui uma câmera da faculdade, mas eu consegui ela recentemente. Enquanto isso, eu usava a tela do celular, né? Então eu conectava o celular, saía a voz e a câmera, né? E aqui eu compartilhava a minha tela, né? Então, em termos de recursos nessas plataformas, né? Então, por exemplo, o Screencastify, que é uma ferramenta que eu gosto muito, eu já assinava ela, porque é uma forma de dar feedback, eu dou feedback para os meus alunos das tarefas, não só para orientando
mas das tarefas que eles fazem. Então, compartilhar a tela e falar o que eles precisam mudar e volta na página tal, olha, vocês têm que melhorar isso aqui, esse objetivo não está alinhado com esse BSC, né? Então, qual a plataforma, Wendy, mesmo o nome? O Screencastify, é uma ferramenta, é ela paga. é uma extensão do Chrome, ela tem a versão free, tá? Mas ela limita até 5 minutos. Só que eu não consigo falar em 5 minutos. E ela se prestou, assim, para fazer muitas coisas a mais, assim, né? Então, eu decidi fazer assinatura, mas ela não é algo caro, sabe? Para mim, vale a pena. É a mesma coisa que, se tu olhar, eu tenho vários livros, aqui eu tô com um projeto super bacana de educação financeira, mas eu invisto em livro, então eu invisto em ferramenta. Eu encaro assim, sabe? Assim como, por exemplo, quero dar uma postura melhor, né? Enfim, mas que é a questão do professor, né? A gente adoraria que a universidade pensasse assim, né? Mas as empresas, às vezes, elas têm essa... Não é que não tenha preocupação, elas têm uma exigência por trás, né? Enfim, e a outra ferramenta que eu passei, aí essa sim, eu assinei agora na pandemia, foi o Padlet. Por quê? Eu já vim usando ele há muito tempo, e depois eu vou te passar os links e tu compartilha com os colegas. E eu já usava ele, e, nossa, com o projeto de educação financeira que eu toquei, o projeto, né? A gente está lá na UBF, né? O mural digital, ele se prestou para muitas coisas, então eu acabo tendo... Aí deixa eu mostrar aqui para vocês, então, para vocês verem o que é, assim, fica mais interessante de mostrar aqui. Eu vou botar aqui a pedra. Então, esse aqui é o meu mural, tá? Então, esse aqui é o primeirão aqui, Educação Financeira em Tempos de Covid. Então, ele é como se fosse um repositório de conteúdo relacionado à educação financeira em diferentes categorias, né? Então, assim, eu tenho aqui várias categorias. A partir do que tem aqui, a gente faz acontecer o nosso projeto. O que é fazer acontecer? A gente gera cards no Instagram, a gente gera dicas no WhatsApp, a gente criou dicas para professores, por exemplo, a gente gerou esse conjunto e cada uma dessas colunas, viu, Anne, ela está relacionada aos conteúdos da OBF, né? E o bacana, assim, que às vezes, mas é meio confuso isso aqui, né? Mas o Padlet, ele permite que quando eu venho compartilhar aqui, se eu quiser compartilhar no formato de PDF, olha como é que ele fica. Vou deixar ele gerando aqui, ó. Acho que ele já gerou, ó. Ele gera tipo uma newsletter, então eu posso criar todo aquele conteúdo e eu posso disponibilizar nesse formato. Outra coisa, eu posso dizer para o meu aluno construir. Eu posso pedir para que o meu aluno construa na turma junto. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma atividade que é política de redução de custos. Essa atividade aqui ela é super bacana, porque todos os alunos constroem junto. Eles têm que ir lá comentar, eles têm que ler, é como se eles fossem procurar uma notícia, mas aqui eles criam do zero, né, e eles vão lá e se compartilham. E eu posso, inclusive, usar esse material para uma outra turma, para um grupo de empresários, sabe? Então, assim, e vocês veem que eles têm formatos diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, dicas da turma de planejamento contábil, né, para... Aqui são os alunos aqui que eu tinha colocado as fotinhos com as dicas, né, deles. Que bacana essa ferramenta. E tem a versão free então, dela também? A versão free te dá 3 Padlets, tá? Essa que é a questão. Só que ele dava até 8, tá? E aí, com o ensino remoto, acho que eles viram uma demanda muito grande, assim, né? E aí eles passaram a cobrar. Bem, mas olha só, eu posso experimentar, eu posso ter um, eu posso ter dois, eu posso ter um no Wendy@urgs, eu posso ter outro no Gmail. Eu tenho um, eu tenho um outro numa outra conta, tá? Mas como eu estava fazendo muito trabalho de educação financeira com ele, e outras coisas, eu disse, não, vale a pena, sabe? Vale a pena, o custo-benefício é muito bom. Então, eu acabei optando por assinar. Mas é aquela decisão, né? Tem professores que estão assinando o Zoom, eu não estou assinando o Zoom, né? Eu estou usando as ferramentas que a universidade me deu. Mas tem professor que não se adaptou. Não, eu prefiro assinar o Zoom, né? Então, tem professor que de repente está assinando alguma outra lá, não sei se é o Miro, mas tem outra ferramenta que tem
a pessoa vai percebendo, né? Mas eu acho que não tinha que... Bem, a universidade tem muitos recursos, o próprio Moodle dá para fazer muita coisa, o Teams dá para fazer muita coisa pelo Teams, né? Então, mas eu acho que era isso aí que eu queria falar, assim, tentando ser rápida, não sei quanto tempo deu. Legal, não, foi excelente. Acho que essa é a ideia, a gente partilhar principalmente esses nomes, esses softwares, e agora esse material aí tenho certeza que vai ser muito útil para os colegas. Com certeza tu me encaminhas os links que eu vou compartilhar com eles. E muito obrigada. Obrigada, Wendy, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Eu sei o quanto é corrido, né? A gente está sempre na correria, Deixa eu mas te mostrar por agradeço. último. Eu vou Claro, mostrar claro. por último eu vou mostrar o meu pedra de ferramentas tecnológicas, todas as que eu já usei alguma vez, tá? Oh, esse é Todas bacana tu elas. transformar É. no PDF aquele que eu já compartilho com os colegas aqui no curso. Isso, não, já vou mandar aqui, já te encaminho ali no teu WhatsApp. Legal. E é legal porque, assim, tudo que eu fui aprendendo eu fui colocando lá, porque às vezes a gente esquece. Aí teve um tempo assim, eu tô pensando numa imagem, peraí, tem um que eu usei faz tempão que eu não uso mais, sabe? Porque às vezes a gente faz uma atividade, uma coisinha, e mais, né? Eu encaminho esse link para os meus alunos, olha, gente, faça uma apresentação e tenta buscar uma ferramenta um pouco diferente, sabe? Ó, tá aqui, olha só, olha que legal, né? Muito bacana. Ele fica mesmo um resumão de tudo Um resumão. e com os links. Adorei. Isso aí. Tá bom, então, Anny. Muito Vou dar conta obrigada. aqui. Obrigada mesmo mais uma vez. Em nome do projeto do Link Digital, a gente agradece a tua Tá bom. participação e Imagina. vamos falando. Tá Obrigada, bom. viu? Um Sucesso para abraço vocês. Um para nós. abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.